Hallo, meine Lieben, wie geht es euch? Alles in Ordnung? Tudo em ordem? Estamos aqui em mais um vídeo muito importante, porque a aula de hoje a gente aprende o segundo caso em alemão, a segunda declinação. Então, na aula de hoje vamos aprender tudo sobre o acusativo, o accusative em alemão. Na última aula, na aula anterior, a gente falou um pouquinho sobre o nominative, né? Que era o primeiro caso ali do alemão, que é o caso que se refere a sujeito, né? E a complemento de verbos de ligação. Na aula de hoje, a gente vai partir ali para o accusative, para o acusativo, que é o segundo caso que a gente normalmente aprende em alemão, tá certo? Então, vamos lá. Qual é a primeira função? Anotem aí, papel e caneta, sempre na mão, porque é importante vocês anotarem isso daqui, tá? A primeira função importante, principal do accusative é objeto direto, tá? E aí vocês vão perguntar, mas Mário, o que é objeto direto? Né? Não sei muito bem nem em português, tá? Em português a gente tem sujeito, verbo, e alguns verbos pedem um complemento direto. O que isso quer dizer? São complementos que venham ali, que acompanham um verbo sem preposição, ou seja, eles se ligam diretamente ao verbo, tá? Então, isso é o que a gente considera como objeto direto. Esse complemento que se une ali ao verbo sem preposição, tá? Então, vocês podem associar dessa forma ou pensar que o acusativo, que é o objeto direto, é a pessoa ou coisa que sofre uma ação. Então, enquanto no nominativo a gente tem a pessoa ou coisa que faz uma ação, né? Por exemplo, o homem compra a casa. É o homem que compra, então o homem é o sujeito, der Mann, né? Agora, a casa é a coisa que sofre essa ação do homem. Então, nesse caso, é o acusativo, das Haus, né? Então, der Mann kauft das Haus. O homem compra a casa, tá? Mas eu trouxe aqui uma informação bastante importante no início, para vocês terem noção. Quando a gente fala de que a língua alemã funciona por declinações, é porque essas declinações, elas aparecem nos artigos, tá? Então, a gente muda os artigos ali de determinados... de determinados gêneros, né? Ou masculino, ou neutro, ou todos, tá? E isso demonstra ali, mostra a minha declinação em alemão, tá? O que acontece aqui com o acusativo em alemão? No acusativo, a única coisa que muda é o masculino. Então, pelos exemplos que eu trouxe aqui para vocês, vocês vão ver que é só o masculino que vai mudar. Nas outras situações, com neutro, com feminino, com plural, tudo vai ficar igual, tá? Então, é somente o masculino que muda. Então, no masculino, em vez de eu ter ali der e ein, que seria a minha declinação no nominativo, no acusativo a gente vai ter den e einen, tá? Então, vai ser a única coisa que vai mudar. Eu vou retomar isso aqui no final da aula, mas já estejam aqui em mente que a única coisa, a nossa única preocupação vai estar aqui no masculino. Então, o masculino é o único artigo que muda, tá? Fixem isso aí. Escrevam bem grande no caderno, porque às vezes a gente fica meio atordoado com as informações e acha que tudo vai mudar. E na verdade não. Calma que a única coisa que vai mudar aqui vai ser o masculino, tá bem? Então, eu trouxe aqui alguns exemplos para vocês, ó. Ich trinke einen Kaffee, né? Ich trinke einen Kaffee, né? Eu bebo um café. Quem é o meu nominativo? Vamos sempre começar antes por isso, pelo sujeito, que é o que a gente já aprendeu. Quem é o sujeito dessa oração? É o eu, né? A gente viu ali que o trinca está conjugado para o eu, está terminando em e é eu que faço uma ação, então eu bebo. Agora, o que vem depois ali do meu verbo vai ser o meu acusativo. O que eu bebo? Um café, tá? Café é uma palavra masculina em alemão, der Kaffee, tá? Então, por isso aqui, eu preciso mudar, eu preciso substituir ali o ein por einen, tá? Porque Kaffee aqui não é mais o sujeito, ele é aquela coisa que sofre a ação do eu, né, nessa situação. Então, em vez de eu escrever ein Kaffee, eu vou colocar ali einen Kaffee, que é essa marca ali do masculino acusativo, ok? Outro exemplo. Peter kauft eine Brille. Tá? Peter kauft eine Brille. Ele compra um óculos. E aí vocês vão me perguntar, mas que estranho, né? Em português, óculos é masculino. Sim. Em alemão, não. Tá? Em alemão é die Brille. Por isso, não vai mudar nada aqui. Aquele eine normal que a gente aprendeu para o feminino vai se manter aqui. Então, como que a gente analisa a frase aqui? Peter, sujeito, né?
Kauft, meu verbo compra, é ele que compra, é ele que faz essa ação. Ele compra algo, esse algo que sofre essa ação. Então, eine Brille. Não mudou nada aqui novamente, porque Brille é feminino em alemão. E o feminino se mantém. A única coisa que vai mudar vai ser o masculino, tá bem? Outros exemplos aqui. Anna hat ein Kaninchen. Kaninchen significa coelho, tá? Aquele coelho doméstico. Então, Anna hat ein Kaninchen. E aí vocês vão olhar aquele ein aqui e vocês vão pensar qual é o artigo possível para Kaninchen em alemão. Pensaram aí? Tem alguma resposta? O correto aqui, a resposta correta aqui seria neutro. E como a gente consegue identificar isso? Pensem comigo. Se a gente viu que o masculino muda, se Kaninchen fosse masculino, a gente teria aqui einen, tá? Se fosse feminino, a gente teria aqui eine. Mas por ser neutro, o neutro se mantém, que nem no nominativo, que nem lá no início quando a gente aprendeu, ele fica sempre ein. Então aqui ein, esse ein já demonstra pra gente que Kaninchen é neutro, tá? Uma outra dica, todas as palavras terminadas em chen em alemão são neutras, tá? Para quem não anotou isso aí ainda, trate de anotar porque é uma dica bastante importante, tá? Então, quem faz a ação aqui? Quem tem um coelho? A Ana. Então, Anna ist hier Subjekt. É aqui o sujeito, ist Nominativ, é o nominativo. Mas o que ela tem é esse meu complemento direto, é o meu acusativo, tá? Ein Kaninchen, um coelho, certo? Outro exemplo aqui. Die Frau verkauft das Haus. Die Frau verkauft das Haus. A mulher vende a casa. Então, vamos lá. Quem é o sujeito? Wer ist Nominativ, né? Quem é o nominativo? Die Frau. É ela que está fazendo essa ação, ela está conjugando o meu verbo ali, né? Ela vende o quê? Então, vocês podem sempre fazer essa pergunta também para identificar o acusativo. Was verkauft sie? O que ela vende? Das Haus, a casa, tá? Então, é o complemento ali. Por que ficou das Haus? Porque, novamente, o neutro não muda. A única coisa que mudaria seria o masculino, tá? Einen. Então, se eu tivesse aqui que ela vende o computador, que é uma palavra masculina em alemão, der Computer, eu teria automaticamente que mudar. Eu teria que dizer Die Frau verkauft den Computer, ok? Den Computer. Mas isso só vai acontecer novamente, repito 500 mil vezes, porque isso tem que ficar claro, só vai acontecer se a gente tiver ali um substantivo masculino, ok? Uma palavra masculina, certo? Então aqui eu trouxe um exemplo bem bacana para a gente tratar e entender bem essa situação em alemão, essas declinações, ok? O exemplo é o seguinte, Die Frau sieht den Mann. Já trouxe a tradução ali embaixo para vocês, isso quer dizer a mulher vê o homem. Como que eu sei? Pela declinação do den Mann. Esse den Mann só pode ser acusativo, né? Só pode ser complemento. Então, a mulher vê o homem, certo? Agora eu trouxe o seguinte exemplo para vocês. Den Mann sieht die Frau. Den Mann sieht die Frau. E aí vocês vão pensar aí um pouquinho, vão pausar o vídeo se necessário, e eu quero que vocês me digam qual seria a tradução para essa frase em português. Pensaram? Tem a resposta? Então eu trouxe a resposta para vocês aqui. A mulher vê o homem. E aí vocês vão me perguntar, mas Mari, como assim, né? A gente não começa pelo sujeito? Não necessariamente. Em alemão a gente tem essa liberdade de trocar as informações na frase, desde que eu coloque corretamente a minha declinação. Como que eu sei que homem não é o sujeito aqui? Porque ele não está der Mann. Der Mann, aquela declinação normal de der que a gente viu, se refere, digamos assim, ao sujeito, ao nominativo. E não é a situação que a gente tem aqui. Aqui a gente tem den Mann. Então, em alemão, a gente pode inverter as informações na frase, desde que a gente cuide a informação principal, que é a do verbo na segunda posição. Essa é uma posição fixa. O meu verbo tem que estar na segunda posição, mas sujeito e complemento podem ser invertidos, o que a gente não tem em português. Para a gente seria muito estranho dizer o homem vê a mulher. Ó, nessa frase, a única possibilidade seria de que o homem é o sujeito. Em alemão não funciona assim.
Então, a partir das declinações, eu consigo essa liberdade de movimentar as coisas na frase, desde que o meu verbo esteja na segunda posição, certo? Então, por isso aqui, a tradução vai ser a mesma da frase que a gente tinha anteriormente, tá? Então, aqui, a mulher vê o homem, die Frau sieht den Mann. E a mesma situação daqui, den Mann sieht die Frau, a tradução vai ser a mesma. A mulher segue sendo o sujeito da minha oração, ok? E agora, nessa frase, sim, eu trouxe o exemplo de que é o homem que faz a ação. Der Mann sieht die Frau. O homem vê a mulher. E aí vocês vão perguntar, mas como eu sei disso? Porque eu tenho aqui o der Mann. Ele está naquela minha declinação normal lá de nominativo de sujeito. Então, o que resta aqui para a mulher é ser o complemento, né? O acusativo feminino não muda. Por isso que segue se mantendo ali die Frau, né? Então, der Mann sieht die Frau seria essa opção de que o homem vê a mulher, ok? E eu também posso inverter a situação, tá? Eu também posso dizer, como eu comentei antes, a única coisa que eu não posso inverter é o meu verbo na segunda posição, mas o restante eu posso. Então, eu posso dizer die Frau sieht der Mann, e vai manter ali o mesmo sentido, a mesma tradução para o português, né? O homem vê a mulher. Por que não mudou? Porque eu sigo tendo aqui der Mann. Ele segue sendo o sujeito por conta dessa declinação, certo? Uma loucura, né? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa podem escrever nos comentários ali se ficaram com alguma dúvida. Mas lembrem-se sempre, tá? O masculino é o que muda. Então, se vocês percebem um den ali na frase, tá? Isso não vai ser sujeito, isso vai ser um complemento. Então, é isso que é bastante importante da gente ter aqui em mente, ok? E aí vocês vão me perguntar, mas como que vai funcionar se eu tiver feminino e neutro, né? Já que feminino e neutro não muda ali no caso de nominativo, sujeito, para o caso de acusativo, objeto, né? Aí vai ser aquela mesma lógica do português. O que eu trouxer na minha primeira informação ali vai ser automaticamente o meu sujeito, tá? Então, die Frau sieht das Mädchen. Ficou igual, né? Die Frau, a mulher, das Mädchen, a menina, neutro, normal. Então, se eu coloco dessa forma, nessa ordem, eu quero dizer que é a mulher que vê a menina, tá? Então, a gente segue aquela lógica tradicional do português, porque eu não saberia identificar aqui quem que é o quê, já que as declinações que os artigos se mantêm os mesmos, tá? Diferentemente do masculino, que a gente tem aquela marca do der para den, aqui a gente não vai ter isso. Então, a primeira informação vai ser o meu sujeito, tá? Também posso inverter. E aí, o que eu trago agora aqui vai ser o sujeito no início novamente, ó. Das Mädchen sieht die Frau. E aí, aqui pela ordem, eu quero dizer que é a menina que vê a mulher, tá? Das Mädchen sieht die Frau, ok? Então, nesse caso, como os artigos ficam os mesmos, eu acabo trazendo ali no início o sujeito e aquela ordem que a gente tem tradicional no português também, ok? Agora, a gente vai para a segunda função. A primeira função a gente viu ali do acusativo, que é o complemento, né? O complemento direto, objeto direto da oração. Mas ele também tem uma segunda função, que é acompanhar 7 preposições, tá? E eu trouxe aqui uma palavrinha que me ajuda a lembrar quais são essas preposições, que é o que eu chamo, que eu brinco de Dogfuber, tá? Isso me ajuda a me lembrar ali quais preposições a gente usa sempre, sempre, sempre com acusativo, tá? Então, eu vou ler rapidamente elas aqui para vocês. Anotem aí, façam esse Dogfuber no caderno, porque eu tenho certeza que vai ajudar vocês a lembrar também, tá? Então, eu tenho aqui de durch, que significa através de. O de ohne, sem. Ge de gegen, contra. F de für, por, para, pelo, pela, enfim. U de em volta de, ao redor de. B de bis, tá? Que é um até, bis nächste Woche, por exemplo, até a próxima semana. E E de entlang, que significa ao longo de, tá? Então, com todas essas preposições, tudo que vier depois dessas preposições tem que estar obrigatoriamente no acusativo, ok? Trouxe 2 exemplos aqui para vocês, tá? Ich gehe nie ohne mein Handy aus. Eu nunca saio sem o meu celular. O que eu marquei aqui, ó? O complemento da preposição ohne, que a gente acabou de ver que é sempre com acusativo. Eu tenho das Handy, neutro, ein Handy, neutro ali normal. Aqui eu tenho mein, que está
carregando essa minha declinação do acusativo neutro. Então, ohne mein Handy, sem o meu celular, tá? Um outro exemplo. Meine Mutter läuft den Park. A minha mãe corre ali ao redor do parque, em torno do parque, ó. Park é uma palavra masculina em alemão, der Park. Então, aqui, como eu tenho o complemento para essa preposição que pede sempre acusativo, eu tenho que mudar ali esse complemento, esse artigo. Então, eu não vou dizer der Park, eu vou dizer den Park, tá? Então, sempre que eu tiver ali alguma dessas preposições acompanhando uma palavra masculina, lembrem-se sempre que a gente vai trocar o der para den, ou ein para einen, tá? Porque obrigatoriamente o masculino vai mudar, ok? Então, aqui, retomando junto com o nominativo, com as funções que a gente já viu do nominativo, as funções do acusativo que a gente viu na aula de hoje, tá? Anotem aí, essas informações são importantes para vocês sistematizarem todas essas grandes informações que a gente viu nessas duas aulas, tá? Então, o nominativo, ele tem duas funções principais, sujeito e complemento de verbos de ligação, que são aqueles que a gente viu, sein, heißen, werden, bleiben, tá? E o acusativo, o accusative, tem a função principal de objeto direto, tá? Esse complemento que acompanha diretamente o verbo, e complemento para determinadas preposições, para essas preposições ali principais que eu trouxe para vocês, tá? As preposições a gente sempre vai ver, sempre vão aparecer em textos, então não se preocupem, não vai ser só na aula de hoje que a gente vai trabalhar com as preposições, mas é sempre bom vocês terem contato ali e já perceberem que o acusativo também aparece com essas preposições. Claro? Certo? Então, aqui, ó, sistematizando como que funcionam as declinações, tá? No nominativo, a gente já viu, já sabe, a gente tem der, ein para o masculino, die eine para o feminino, das ein para o neutro, e die para o plural sem ali indefinido porque não existe, tá? Agora no acusativo, como eu bem marquei para vocês durante a aula toda, a única coisa que muda, o único artigo que muda é o masculino. Então, em vez de eu ter der e ein, eu vou ter den e einen, tá? Então, sempre que aparecer uma palavra masculina, aí a gente vai ter essa troca, tá? Para as outras situações vai ficar igual, então eu vou ter die e eine para o feminino, das e ein para o neutro e die ali para o plural, tá? Então, marquem, não se preocupem tanto, não é tão complicado. Marquem que somente o masculino vai mudar, somente ele é a nossa dor de cabeça, tá bem? Como exercício aqui, tarefa de casa, que é sempre importante, na internet vocês encontram também muitos exercícios sobre nominativo e acusativo, é só vocês procurarem ali, mas aqui eu trouxe algumas frases, tá? Eu quero que vocês tentem escrevê-las em alemão, tá? Então, eu trouxe as frases em português. A mulher vê a criança, eu tomo uma cerveja, meu pai compra um computador, nós comemos um bolo e o homem encontra a mulher. Peguem essas frases e se atentem àquela ideia do sujeito. Sujeito é sempre nominativo, complemento é sempre acusativo, tá? Façam esse exercício, peguem as tabelas, façam as tabelas no caderno, anotem e tentem fazer essas frases, traduzi-las para o alemão. Se não souberem alguma palavra, lembrem-se, podem sempre procurar em dicionários, existem vários online, e o que eu recomendo sempre aqui nas aulas é o Leo, tá? Então procurem ali no Google, é L-E-O, tá? Leo, e vocês podem traduzir ali as palavras que vocês não conhecem. Mas o exercício é bastante importante, aqui está a base sempre para vocês aprenderem as declinações em alemão. Se vocês saem daqui com dúvidas sobre elas, voltem, revisem tudo novamente, assistam os vídeos novamente, porque é importante que vocês saiam dessas aulas sabendo que é nominativo e acusativo em alemão, tá bem? Desejo a vocês bons estudos, espero que vocês tenham curtido a aula de hoje, que vocês estejam gostando de aprender as declinações em alemão e conto com a presença de vocês no próximo vídeo de alemão aqui da Cultive, tá bem? Tschüss, tschüss, Leute, bis bald!